Qual é a sua principal ferramenta de trabalho? Não importa qual seja a sua profissão, é bem provável que você vá responder a essa pergunta dizendo algum tipo de tecnologia. O smartphone, a internet, o notebook, o tablet, enfim. De fato, nós precisamos desses periféricos para desenvolver algumas das nossas atividades. Mas, de longe, a memória deve ser considerada a nossa principal ferramenta de trabalho. Muitos cientistas têm pesquisado os mistérios da memória e, ano após ano, temos avançado com essas pesquisas, mas nós ainda estamos muito distantes de revelar alguns desses mistérios. Para os cientistas, a memória é uma das principais ferramentas para o aprimoramento e desenvolvimento do conhecimento humano. Mas algumas dessas pesquisas são fundamentais para o combate ao avanço de doenças degenerativas, como o Alzheimer, que, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, afeta 11,5% da população em nosso país. Entender também os mistérios da memória nos ajudaria a combater doenças relacionadas ao estresse pós-traumático e também aos vícios. Mas, para além da neurociência, nós temos a memória como uma excelente ferramenta para o desenvolvimento em nossos negócios e também em nossa vida pessoal. A questão é que muitos gestores não perceberam ainda a importância que essa ferramenta tem no nosso cotidiano. Segundo pesquisadores do MIT, em uma publicação recente da revista, segundo pesquisa desenvolvida pelo MIT em uma publicação recente da revista Science em 2017, a memória possivelmente é registrada em várias partes do cérebro. Esses pesquisadores têm chamado isso de itinerário das memórias. E, como existe um caminho, uma rota a ser perseguida, provavelmente deva existir também um atalho para que nós possamos acessar as nossas memórias. E existem técnicas que podem nos auxiliar no desenvolvimento dessa rota mais curta. Uma delas é a priorização de dados. É isso mesmo, nem tudo que ouvimos ao longo do nosso dia, vemos ou presenciamos, conseguiremos registrar de maneira adequada. Por isso, é importante que nós priorizemos as informações que desejamos registrar. E isso nós precisamos informar ao nosso cérebro. Cientistas discordam do número exato, mas algumas linhas de pesquisas indicam que nós recebemos informações equivalentes a 174 jornais impressos ao longo de um dia. Paralelo a isso, nós temos em média de 50 mil a 70 mil pensamentos durante 24 horas. Então, é muito difícil que a gente consiga armazenar todas essas informações. Por isso, a priorização é fundamental para potencializar a nossa memória. Outra técnica importante também é a de associação, onde nós estabelecemos uma associação a algum dado que nós desejamos registrar. Isso também pode ser considerado um atalho para acessar as nossas memórias. Por exemplo, se você desejar se lembrar de um endereço aleatório, como Avenida Pedro Álvares Cabral, número 500, você pode relacionar essa via ao descobrimento do Brasil, tanto no nome da via quanto na sua numeração. A memória ela tem esse papel fundamental, porque é a partir dela que nós desenvolvemos a capacidade do conhecimento. Muitos gestores não percebem essa fundamental importância que a memória tem.
Mesmo estudantes de concursos acadêmicos se pegam desesperados quando precisam se lembrar de informações mais complexas e buscam por decorar frases, fórmulas e textos. E memorizar não é decorar. Nós ainda temos a questão da memória que se relaciona também com situações traumáticas. São situações que nos levam ao passado de maneira imediata, como se também fosse um atalho que nós percorrêssemos por meio dessas situações. Se você já tiver nascido em 1994, por exemplo, quando o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna morreu depois de um acidente sofrido em Imola, na Itália, é bem provável que você se lembre não só daquela tragédia, mas também aonde você estava quando ela ocorreu, quando você estava assistindo. Isso acontece também se fizermos esse mesmo exercício com um atentado contra as Torres Gêmeas, ocorrido em 11 de setembro de 2001. Mas nós também temos as memórias traumáticas que são entronizadas de maneira equivocada, muitas vezes por eventos que foram contados a nós, sem que nós tivéssemos presenciado determinadas situações. Por meio do projeto Maringá Histórica, que é uma das maiores plataformas de preservação da memória e da história de uma cidade em todo o país, nós pudemos constatar esse efeito em manada por algumas oportunidades. No dia 10 de maio de 1957, quando a cidade de Maringá, no estado do Paraná, comemorou o seu 10º aniversário, uma pequena aeronave acabou colidindo com um mastro que foi instalado na Praça Central e caiu. Aquela queda resultou na morte dos 2 tripulantes. Documentos indicam que por volta de 4.000 pessoas presenciaram aquele acidente. No entanto, a cidade de Maringá, naquele mesmo ano, 1957, possuía por volta de 85.000 habitantes, ou seja, 4,7% da população poderia estar presente naquele evento do 10º aniversário, quando aconteceu aquela tragédia. Mas, impressionantemente, quando entrevistamos os pioneiros que já haviam se instalado na cidade de Maringá naquele ano, nos dias atuais, todos categoricamente afirmam que presenciaram aquela tragédia. Afinal de contas, como isso é possível? Esse é o efeito de uma memória traumática que entroniza uma lembrança equivocada. E isso é um problema muito grave, porque, segundo pesquisas recentes, provavelmente 90% da população mundial vai passar ao longo de sua vida por pelo menos um evento traumático. Se você não estiver preparado para trabalhar com as suas memórias e suas lembranças, provavelmente você pode ser induzido ao erro, ao equívoco, por uma memória que foi entronizada em você de maneira errada. Esse é o poder que a memória tem em nossa percepção do cotidiano, e ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. As pessoas invariavelmente têm se capacitado cada vez mais em diversas áreas do conhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamento, comunicação, inteligência emocional. Mas tem se esquecido que é a memória a base para o aprimoramento de todas essas capacidades que são adquiridas ao longo de nossa vida. Se você deseja obter mais conhecimento, a sua memória precisa estar em dia. Quando nós temos problemas de visão, nós procuramos um oftalmologista. Com dores nas costas, vamos em busca de um excelente ortopedista. Mas quando temos dificuldades de nos lembrar de nomes, informações, números, acabamos assumindo uma postura de que somos esquecidos, que sempre fomos assim. Primeiro, existe um grande alerta a ser feito. Se você tem uma dificuldade com a memória, ou é esquecido, como popularmente costumamos dizer, você precisa procurar um especialista, pois pode ser que o seu problema esteja relacionado com algum tipo de doença neurodegenerativa,
como o Alzheimer. Segundo, porque você precisa compreender a capacidade que a memória tem para desenvolver tanto a sua vida profissional quanto pessoal. E a memória, ela tem um poder incrível de nos auxiliar também para a conquista de nossos objetivos. Não existe nenhuma pesquisa que possa comprovar, mas é bem provável que a boa memória seja a base do sucesso ou fracasso na vida de uma pessoa. Não importa se seja na vida empresarial, dos negócios ou na sua vida privada. Empresas quebradas, negócios frustrados, famílias destruídas, vícios, é a ausência explícita da falta de interpretações de situações do passado. Você já havia percebido o poder que uma boa memória pode ter? Muito obrigado.